Mais uma vez, nós retomaremos esse texto para abordarmos um aspecto do pacto da graça associado a esse texto, importante, entendo. Verso 22 diz assim, na sequência: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, na nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, os achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, diz-lhes, tornai-vos a vós as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, eu te direi todos os mandamentos, e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haver de possuir. Amém. Senhor, mais uma vez nós clamamos a Tua misericórdia quando abrimos a Tua palavra. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para podermos contemplar as maravilhas do Evangelho de Cristo na Tua lei. Em nome de Jesus. Amém. Certamente, irmãos, existe um debate importante acerca quando que a lei de Moisés, até quanto a lei de Moisés ela é pacto da graça ou é o pacto das obras que foi feito com Adão, reordenado aqui no Monte Sinai. Como é que nós lidamos com isso diretamente? Ora, até porque o texto encerra, você vai ver comigo, veja no verso 33, diz assim: Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais. E esse é um princípio do mandamento. Olha, pratique a lei e viva. Faça isso e viva. Ora, o mandamento claramente nos ensina, não é, que para que você tenha vida, você tem que obedecer à lei. Explicitamente obedecer à lei. O grande ponto é que isso não muda. Veja, o próprio Cristo, quando o jovem rico chega a ele, lá em Lucas, no capítulo 18, e pergunta, dizendo: Bom mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? O que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus então responde: Cumpres os mandamentos? Você guarda os mandamentos? Ele diz desde a infância. E ele cita então alguns mandamentos da 2ª tábua da lei. É imediato o nosso entendimento bíblico, entendo que o conceito, então, ele não cessa no Antigo Testamento, ele está no Novo Testamento. É necessário que se guarde toda a lei para alguém viver. Se você não obedecer à lei, você morre. Esse é o princípio do Éden. O que é que o Éden nos ensina? Olha, se você comer do fruto dessa árvore, você vai morrer. Então, se você obedecer à lei, você vai viver. O problema é que, normalmente, nós encontramos para esse tipo de tensão soluções que não são tão bíblicas assim. Então, diz assim, olha, Deus diz assim, olha, sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede santo como Deus é santo.
E então você diz, não, veja bem, Deus é santo, mas não é que eu tenho que ser santo como Ele. Não, eu tenho que ser santo como Ele, sim. Não há outra maneira de você viver se você não for como Ele. O problema é, posso eu agora guardar a lei para viver? A lei, ela é perfeita, santa e boa, mas ela não pode fazer o que tem de ser feito por causa do pecado, do nosso pecado, da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de guardá-la. Sim, Moisés aqui mostra como a graça se manifesta no pacto das obras. Deus não está estabelecendo o pacto das obras no Monte Sinai. Ele está mostrando como que a lei do pacto das obras aponta para a necessidade de um mediador. Como que a lei aponta para a necessidade de um Salvador. Como que a lei mostra a real necessidade de alguém cumprir em nosso lugar aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. De modo nenhum nós podemos fazer por nós mesmos. No texto, no verso 29 do capítulo 5 de Deuteronômio, o texto diz assim: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos. Veja que coisa interessante. Veja, o Senhor não está dizendo, quem dera se eles tivessem a boa intenção de me amar, mesmo que não guardassem a lei. O Senhor diz, quem dera que eles tivessem tal coração. Que coração, irmãos? O coração que eles desejam ter no verso anterior. Veja comigo, por favor. No versículo 25 em diante, ele diz assim, agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e cumpriremos. Ora, você entende aqui que o problema agora é um mediador, mas eles entendem ainda, se ele falar, nós poderemos ouvir e cumprir. Mas não fale Deus diretamente conosco, fale por meio de um mediador. O mediador é importante aqui, fundamental aqui, como falamos na pregação do domingo passado. Mas aqui há um detalhe interessante, eles ainda pensam, nós ouviremos e cumpriremos o que o Senhor disse. O que é que tem de se cumprir na lei? E aí o verso 29, nas palavras do Senhor Deus, então esclarece para a gente. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo. Veja, não é guardar em algum tempo, em todo o tempo. O que, irmãos? Todos os meus mandamentos. Não é um mandamento. O jovem rico disse, depois de perguntado por Cristo, você guarda os mandamentos? Ele disse, desde a minha infância, ele não matarás, honra teu pai e tua mãe, ele cita alguns mandamentos, e então Jesus diz o seguinte, agora não terás outros deuses diante de mim. Eu estou colocando isso como implícito, né? Não como algo que está explicitado no texto. Vai, vende o que você tem, dá aos pobres e me segue. Não terás outros deuses diante de mim. Você tem de guardar toda a lei, não apenas uma lei. Tiago vai dizer, se você guarda 9 e quebra uma, você é condenado por todas. Não há como fugir desse princípio. O Senhor não está em busca de alguém que tenha simplesmente boa intenção de fazer a sua vontade. É impossível ao homem isso. Quem dera que eles tivessem tal coração. Que me temessem e guardasse todo o tempo, em todo o tempo, todos os meus mandamentos. E aí o princípio está posto, como está no verso último
do texto, ele diz assim: para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja, são várias maneiras de dizer a mesma verdade. Para que eles possam ir bem, eles e seus filhos para sempre. A outra maneira de dizer a mesma verdade é o que está no último verso. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais. Essa é uma outra maneira de dizer a mesma verdade. Faz isso para que você viva. Não há como fugir desse princípio. Ora, é claro, e nós vamos aprender no decorrer da revelação bíblica, que você vai encontrar, por exemplo, na oração de Ana, lá em 1 Samuel, ela dizendo: é Ele quem faz descer a cova, Ele quem faz subir da cova, Ele quem tira a vida, Ele quem dá a vida. E aqui dá a vida não é no nascimento, é depois da morte. Essa é uma linguagem própria. É Ele quem faz voltar a vida. Não é Ele apenas que tira a vida, é Ele quem faz voltar a vida. Essa é uma linguagem apropriada, por exemplo, em Ezequiel 37, se ouve os ossos secos e os barulhos dele, e o Senhor diz: o que são isso? É toda a casa de Israel. E o Senhor diz então: diz aos ossos, ouvi a palavra do Senhor. E os ossos passam a se juntar, e depois começam a nascer tendões, depois nasce carne, depois pele, e um exército fica em pé, mas ainda não há vida. Então ele diz: sopra, ordena ao Espírito que venha dos quatro cantos, e eles passam a viver. E na última sessão de Ezequiel 37, o profeta diz ainda: então eu abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu. Verso 12 a 14 do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Eu farei vocês voltarem à vida. Eu dou a vida, eu tiro a vida e eu faço voltar. Ora, o Senhor pune com a lei. Se você pecar, você vai morrer. Então qual é a possibilidade de você voltar a viver? Você tem de viver de conformidade com todo o meu preceito. E aí você vai entender o outro lado importante da revelação. Lá em Gálatas, no capítulo 3, por favor. Qual é a situação de todo aquele que está nessa realidade? Gálatas capítulo 3, verso 10, por favor. O apóstolo Paulo diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas. Veja o que Deus diz lá em Deuteronômio: quem dera que ele tivesse um coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Aí ele diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Não é apenas, irmãos, maldito não é aquele apenas que não eu posso dizer assim, que não guarda, maldito aquele que peca, é aquele que não permanece. Essa palavra é importante, porque o texto lá em Deuteronômio vai dizer também, por todo tempo. E essa palavra permanecer está diretamente ligada a esse conceito, isto é, não é apenas obedecer um dia, mas todo o tempo. Mas obedecer o quê? Tudo o que está escrito no livro da lei. Se não obedecer tudo que está escrito no livro da lei, não podemos viver. Por que isso? Por que o pacto com Moisés é tão importante? Por que isso é tão importante na história da revelação, irmãos? Porque isso vai mostrar como que a lei revela a nossa incapacidade de guardá-la e a nossa necessidade, urgente necessidade de um mediador, de um salvador. Não conseguiríamos por nós mesmos. A aparência terrível do Monte Sinai, quando Deus entrega a lei ao povo, e o efeito que aquilo trouxe aos israelitas.
Moisés deixa isso muito claro no texto. Quando Deus falou com grande e terrível voz da escuridão e do fogo, o povo ficou aterrorizado. E eles entenderam a absoluta necessidade de um mediador. E por isso, eles desejam que Moisés se coloque entre eles e Deus. Deus então dá um veredito que nós acabamos de ver. Deus diz, as palavras dele são muito boas. Porque a lei vai fazer isso, veja. A lei vai fazer isso. Muito bom. Por que nós temos de pregar a lei continuamente? Por que a pregação que não contém a lei de Deus, ela é falha? Porque não se compreende a necessidade do mediador, se não compreender a rachadura, a quebra no relacionamento entre nós e Deus, e a impossibilidade de nós reconstruirmos isso por nós mesmos. Eles disseram bem. Eles disseram duas coisas. Eles desejaram o mediador, né? Eles desejaram o mediador no verso 27 de Deuteronômio 5. E vá e fique perto de Deus, né? Eles disseram a Moisés, e diga tudo o que Deus falar a você, a nós. Eles desejam isso é muito bom. Porque eles viram a majestade de Deus, irmãos. E quando eles viram a majestade de Deus, eles perceberam a sua própria pecaminosidade. E eles imploram a Deus que Ele não trate com eles imediatamente. E a palavra imediato, veja, é sem mediador, não é? Nós queremos a relação imediata, que é sem meio. Ele diz, Senhor, nós não queremos um relacionamento sem meio. Não nos permita isso. Porque se o Senhor falar conosco sem o mediador, nós morreremos. Interessante aqui, se você voltar para o texto de Deuteronômio 18, que é bem interessante, porque lá a conclusão de Moisés, naquele texto, não é que eles querem obedecer a lei, não é? Nós vamos ouvir a lei e obedecer. A conclusão que Moisés tira de toda essa narrativa é a ideia de um mediador. Volte lá comigo, Deuteronômio 18, verso 15 a 18, por favor. Deuteronômio 18, verso 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Segundo tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Veja o que ele responde daquele pedido. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram. Entenda como ele resume tudo, falaram bem o que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Agora a profecia se cumpre, isto é, no mesmo Deuteronômio, aquilo que eles pedem, Deus ordena, eu enviarei o mediador assim como eles pediram. Interessante, como a revelação bíblica é maravilhosa, como ela se desvenda maravilhosa. Porque você pode pensar, então Deus não sabia da necessidade de um mediador, só descobriu agora, depois disso. A história ordenada por Deus, os decretos de Deus se revelam na história mesmo, e nesse momento é quando se torna revelado a necessidade do mediador. Por que isso, irmãos? Porque lá no pacto que Deus fez com Adão, não havia necessidade de um mediador, porque não havia pecado, o pecado não havia quebrado o relacionamento entre Adão e Deus, eles falavam entre si, havia comunhão com Deus. O mediador, ele é prometido exatamente porque
O homem é incapaz agora de ter relacionamento com Deus por causa do pecado. Eles desejaram o mediador, mas eles não falaram apenas nisso, eles prometeram obediência. Eles ouviriam o que Moisés tinha para dizer e eles fariam aquilo que Deus havia ordenado. Interessante, o que parece fé aqui e obediência de acordo com a dispensação do Antigo Testamento, não é? Porque o Novo Testamento também descreve fé de outras maneiras. Por exemplo, quando a Bíblia diz assim, aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, depois fala aquele que não crê em mim, comer e beber é crer no Senhor. Aqui ele também descreve, nós ouviremos e praticaremos, isto é, nós obedeceremos ao Senhor, nós vamos crer naquilo que o Senhor diz. Para que eles possam crer no que foi falado, eles deveriam aceitar o mediador em todos os seus ofícios, de acordo com a dispensação do pacto que foi ordenado por ele. Interessante isso, porque, preste bem atenção, como o texto vai explicitamente dizer isso, irmãos. Porque logo na sequência do capítulo 18, Deus vai prometer o Cristo debaixo da mesma noção que aconteceu lá no capítulo 5. Vai prometer um mediador, como está posto na Escritura Sagrada. Como eles lidam com aquele estado que eles se encontram ali? Eles reconhecem a sua necessidade, reconhecem que eles estão em pecado, que Deus é santo e eles são culpados. Eles reconhecem e professam o desejo de um intercessor. Eles reconhecem que são incapazes de se colocar diante de Deus. Eles reconhecem que se fizerem isso serão mortos. Rapidamente, eles começam a se submeter ao seu rei. E começam a dizer, nós queremos tirar o fardo das nossas costas e colocar sobre o outro, porque nós não vamos suportar levar ao fardo desse relacionamento. O Senhor Jesus, quando chega, diz, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de espírito. E ele propõe, ele chama para que você tire o jugo das suas costas e receba o dele ao invés do seu. Uma troca muito clara. Ora, a consciência muito clara da parte da lei, a lei invoca isso, a lei mostra naturalmente que eles são incapazes de fazer, e eles então entendem, nós precisamos de alguém que faça isso em nosso lugar, nós não podemos carregar isso sozinhos. Não há força em nós mesmos. Interessante, a outra parte do veredito diz, que eles tivessem tal coração. E por isso, o desejo deles, o anseio deles, é descoberto pela hipocrisia e pela própria precipitação da sua língua diante do seu Deus. Nós ouviremos e obedeceremos. Tudo aquilo estava praticamente pronto. Mas aí revela o que está no coração deles. A sinceridade de fazer o que Deus manda não resolve o problema. Deus diz, quem dera se eles tivessem um coração que guardasse toda a lei. Porque só a sinceridade e só o desejo do mediador não resolveria o problema. Era necessário que toda a lei fosse cumprida como Deus havia ordenado na sua palavra. Interessante porque é certo que só Deus pode dar tal coração ao homem. Como lá em Ezequiel, no capítulo 36, verso 26, o profeta diz, eu darei um novo coração. Eu darei um novo coração.
E ainda ele diz, e farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos. Ele diz, eu lhe darei do meu espírito, Ezequiel 36 descreve, tirarei o teu coração de pedra e colocarei um coração de carne e farei com que vocês obedeçam os meus mandamentos. Ora, somente a operação da graça de Deus poderia fazer com que eles amassem e praticassem a lei de Deus, não para a sua própria redenção. Veja bem isso, porque agora eles estão percebendo categoricamente que eles precisam ser perfeitos para receber a bênção de Deus, e Deus não muda esse padrão, e eles reconhecem com a base na glória que foi manifestada a total incapacidade deles de fazer aquilo que Deus havia ordenado. Aquele coração não estava neles. Por mais glorioso que tenha sido o seu discurso, o desejo deles não era real. Por fora, há o desejo de fazer o que Deus manda, mas dentro, eles eram incapazes de fazer. Eles até achavam que eles poderiam falar melhor do que antes, mas agora, eles talvez tenham recebido uma nova língua, mas ainda não têm um novo coração. O que muda o homem é um novo coração, não é uma nova língua, não é um novo braço, não é uma nova disposição, é um novo coração. Deus diz, quem dera se o coração deles fosse assim. Eu lembro-me ainda, Thomas Bosch falando sobre Saul, certa vez ele disse, descrevendo a mudança que houve no coração dele e na pessoa dele. Porque o texto diz que Deus fez ele novo. Thomas Bosch diz, mas o texto não diz que Deus lhe deu um coração novo. Ele não tinha um novo coração. Nós chegamos tão perto de entender a necessidade de Cristo, mas às vezes estamos tão longe dele. Nós entendemos quão distante nós estamos da sua presença, nós entendemos quão distante a sua glória é de nós mesmos, mas aí, de repente, nós pensamos, fala que eu obedeço. Se o Senhor ordenar, eu faço. E eu ainda acho que no meu coração eu sou capaz de fazer tudo aquilo que Deus ordenou. Sabe o que é maravilhoso, irmãos? O Senhor, de modo tão assombroso, Ele nos ensina também. Veja o que Deus diz lá em Deuteronômio 29:4, a eles mesmos, a esse mesmo povo. O que é que Deus disse que não deu a eles? Veja as palavras do próprio Deus. Deuteronômio, o mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 4. Deuteronômio 29, verso 4. O Senhor claramente vai descrever que não deu a eles esse coração. E assim diz a palavra. Porém o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. O Senhor não vos deu coração para entender. Você entende que esse coração que eles dizem que vão ter, isso precisa ser dado por Deus. Quando eles estavam no Egito, irmãos, eles estavam atolados na estupidez. A ordenação dos patriarcas, aquilo que os patriarcas ensinavam, estava longe da mente deles. Eles quase tinham esquecido que eles tinham caído em Adão e o que o pecado era. Embora Deus tenha feito a promessa a Abraão, eles não confiavam mais. O pecado, a morte reinava sobre eles. O pecado e a morte reinavam sobre eles.
Dessa maneira a lei chega para esse povo que Deus amou. É interessante porque a lei mostra o terror. E a lei ela vai fazer com que o pássaro, com todas as suas penas gloriosas, eles comecem a cair pena por pena, como um pavão. E o Senhor vai arrancando uma por uma, para que eles percebam a miséria que ainda estava no coração deles, a tragédia que ainda guardava ali dentro. Eles ainda confiavam em si mesmos. Interessante, o Senhor não disse a eles: façam um novo coração de vocês mesmos, ou produzam um novo coração. O Senhor não disse apenas isso. O Senhor não diz a isso: olha, isso está no teu poder fazer. O Senhor manda e ordena que eles tenham um novo coração, mas Ele não diz que está no poder deles fazer. O desejo deles por um coração desse era, na realidade, uma indicação clara de que eles não tinham ainda aquele coração. Mas preste bem atenção nisso, irmãos. O que o Senhor passa a ensinar aqui de modo claríssimo em toda a Escritura a partir disso, é que quando o homem começa a descrever o seu coração, a incapacidade de guardar a lei, a ideia do mediador passa ainda para ser ainda maior. Eu preciso de alguém que cumpra a lei no meu lugar. Eu preciso de alguém que morra no meu lugar, porque a lei exige penalidade. Eu preciso de alguém que interceda por mim. Meu coração vai ser trabalhado quando toda pessoa de Cristo for desejada pela pregação da lei. Interessante quando nós pensamos que você pode até pensar em fazer um pacto com Deus, por palavra até. Você até imagina que tem um coração: eu vou cumprir aquilo que eu fiz, daquilo que eu prometi ao Senhor. Agora veja, nem sempre toda a língua é um intérprete fiel do coração. Nem sempre a língua é um intérprete fiel do coração. Nem sempre que nós falamos exatamente o que está dentro do nosso próprio coração. E aí vem um engano. Você pode ser moralmente justa. Você pode ser uma pessoa que anda com seriedade numa sociedade. E você acredita que você, de alguma forma, é justo pelo modo como você anda. E você se sente irado quando alguém, de alguma maneira, diz que você não é tão justo assim. Todo aquele que é justo por sua própria obediência, a única coisa que tem no coração dele é ira e mágoa, porque se alguém se atrever a dizer que ele não é tão justo assim, porque ele crê que a salvação dele depende da sua própria justiça. O meu coração me engana, e eu expresso isso com a minha língua. Muitos até vão imaginar, não é, que nós de alguma maneira poderemos fazer tudo o que Deus ordenou que nós devemos fazer, sem a necessidade de um mediador. Que coisa, isso é interessante também. Eu posso fazer tudo o que Ele mandou eu fazer sem precisar de um mediador. O outro vai dizer: eu preciso do mediador, mas o meu coração é capaz de fazer tudo o que Deus manda. Ora, eu tenho um mediador como necessário, mas eu posso fazer tudo segundo o meu próprio coração.
tudo o que Ele mandar nós obedeceremos. O outro vai dizer, eu faço tudo, não preciso do mediador. Por que eu preciso do mediador? Qual a lógica do mediador? E ontem eu estava conversando com alguns irmãos, e especificamente falando sobre pecados graves que acometem a vida de pessoas e são terríveis, e às vezes você não imagina que alguém é capaz de fazer aquilo, e você depois se depara com uma realidade muito clara diante dos seus olhos. E aí, no meio da conversa, você percebe as pessoas indignadas com aquilo. E então, eu perguntei assim, vocês estão indignados por quê exatamente? Qual o ponto em questão aqui? É porque vocês são mais justos que ele? A justiça de vocês condena o pecado dele? O que tem em jogo aqui? Porque num único momento eu posso revelar o meu coração, simplesmente julgando os outros com base na minha própria justiça. Não com base na lei de Deus. Ora, é claro que o pecado vai ser condenado em Cristo, você não tem dúvida disso. Mas há uma diferença grande. Quando o pecado dele me traz alívio, isso é uma forma intrigante de você pensar o estado do teu coração. O pecado dele me traz alegria, porque eu percebo que eu não sou tão ruim assim. Porque eu percebo que eu não sou tão pecador assim. Porque eu percebo que eu não sou tão mal assim. Então a minha justiça me justifica. Está lá Israel diante do Monte Sinai, vendo a glória de Deus, percebendo que eles vão morrer se Deus falar com eles. Mas ao mesmo tempo eles ainda dizem, nós faremos tudo o que Ele mandar. Ainda no coração dele ele diz, nós podemos cumprir a lei. Não podemos cumprir a lei. Você vai encontrar no Evangelho o Senhor Jesus Cristo dizendo, e aqui é importante, não é, quando você entende o Evangelho como falado tanto no Antigo como no Novo Testamento, quando Jesus Cristo lá em Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 5, ele diz que por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, todos nós morrimos porque todos nós pecamos, e Paulo então descreve uma natureza clara da humanidade, todos estamos mortos nos nossos pecados. E na mesma sequência, ele diz que pela obediência de um só veio a salvação. A lei de Deus não vai apenas revelar que eu preciso de um mediador. A lei de Deus vai revelar que eu sou incapaz de fazer tudo aquilo que Deus ordena. Eu preciso de um mediador. O pacto da graça revelado no pacto mosaico descreve o princípio do pacto das obras. O que é o pacto das obras? Faça isso e viva. Não mudou o que Deus ordenou lá no Éden. É a mesma coisa aqui. Agora com uma declaração. Quem dera se eles tivessem um coração que pudesse guardar todos os meus mandamentos. Quem dera. Então vem Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, o segundo Adão, e guarda toda a lei de Deus de todo o coração. E cumpre todo o mandamento de Deus. E não comete um único pecado. Um único pecado.
Você pode ter certeza que ninguém poderá mudar a cor da sua pele, ninguém poderá mudar o seu próprio coração, se o Senhor não fizer isso. E o que é que precisa? O Espírito convenceu o nosso coração, pela pregação da lei e do Evangelho, que nós não podemos, em nós mesmos, fazer tudo o que Deus exige, mas se não fizermos o que Ele exige, nós estamos mortos. Então Cristo passa a ser a única esperança da igreja. A única esperança de toda a igreja. Daí você vai olhar para o seu coração ainda um pouco mais, porque vai cavando cada vez mais fundo no seu coração. A expressão externa começa a ser interessante, mas você percebe que se eu não tratar ali do meu coração, eu estou perdido. E lá no íntimo do meu coração, eu preciso depender completamente desse Redentor para ser salvo. Fora disso, nenhuma outra possibilidade será concedida ao homem. Ele é, diz a palavra, Jesus Cristo, ele é especificamente o mediador da nova aliança. O mediador da nova aliança. Ninguém pode vir ao Pai. Ninguém pode vir ao Pai se não for por Ele. Ninguém pode vir a mim se não for trazido pelo Pai. Ninguém e nenhum coração será transformado se o Espírito não for enviado ao coração do indivíduo. Ninguém poderá ter transformado a sua vida se não for pelo Evangelho de Cristo. Qual é exatamente o lugar que você se encontra hoje no que diz respeito à lei de Deus? Você acha que você pode cumprir toda a lei de Deus por sua própria força, para a sua própria justificação? Se você crê nisso, você precisa urgentemente de Cristo. Por outro lado, se você acredita de modo claro, ora, eu sei que Jesus é meu mediador, mas eu sozinho posso obedecer à lei, você também não conhece a Cristo. O meu coração tem de ser transformado. E eu posso dizer a você, Deus é perito em mudar coração. Ele é perito em transformar o coração do homem. De dar um novo coração ao homem. E para isso, o Espírito do Senhor é derramado para fazer a obra que o homem não pode fazer. Trevas, fogo, horror, tudo isso foi visto no dia que a lei foi entregue. Era exatamente esse o papel da lei, para a salvação do pecador. Mostrar a ele o horror do seu próprio pecado e da santidade de Deus. Então eu peço um Salvador. E ele promete um Salvador. De capítulo 18 ele diz, virá aquele que é semelhante a Moisés. Lá no livro de Atos, no capítulo 3, a palavra do Senhor então nos ensina assim. Lá em Atos, no capítulo 3, quando ele está, Pedro, exatamente Pedro aqui que está tratando desse tema, no capítulo 3 do livro de Atos. Quando ele diz assim, no verso 22 em diante, disse na verdade a Moisés, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram,
também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Esse profeta é Jesus Cristo. Esse é Cristo. Exatamente isso que está sendo dito em Atos. Se cumpre a profecia quando Cristo chega. Chegou aquele que foi prometido lá no livro de Deuteronômio. E ele, o que ele falar, deverá ser ouvido. E quem não ouvir, será condenado. O Evangelho de Cristo, então, revela claramente que o preceito da lei, a ordenança da lei não mudou. O que Moisés fala, que Cristo fala, há uma diferença agora fundamental. Os que estão em Cristo Jesus recebem a lei das mãos de Cristo, não das mãos de Moisés. Os que estão em Cristo recebem a lei das mãos de Cristo, que é a lei de Moisés, tendo ele cumprido toda a lei em nosso lugar. Agora ela não pode mais me condenar. Ela não pode mais me condenar. Por que não pode mais me condenar? Porque agora eu vivo sem lei. Isso é interessante, essa linguagem paulina. Nós estamos sem lei. O que é sem lei? Não há mais, nós não estamos mais submissos ao pacto das obras. Jesus Cristo cumpriu toda a lei em nosso lugar. Ela não pode mais nos condenar, nem nos salvar. Se nós estamos em Cristo, aquele que cumpriu toda a lei em nosso lugar, a lei não pode mais nos condenar. O pacto das obras não tinha promessa envolvida nele no sentido de vida. É óbvio que há uma promessa de vida caso eles obedeçam à lei, mas não há uma promessa de perdão de pecado. Há uma promessa que se ele guardar a lei, ele vai viver. Tanto é que a lei permanece até hoje. Faz isso e vive. Mas não há uma promessa de perdão de pecados na lei, no pacto das obras. Enquanto que na lei do pacto da graça, a que é recebida por Cristo, há uma promessa envolvida nisso. Ora, a lei de Deus tem de ser cumprida e foi cumprida plenamente em Cristo. Nós precisamos do mediador. Cristo é o nosso mediador. Nós precisamos de um sacrifício. Ele é o nosso sacrifício. Mas agora, como a lei ela se relaciona comigo, há uma promessa envolvida no pacto da graça, de que ele perdoaria os nossos pecados. Ele perdoaria os nossos pecados. É por isso que a lei tem de ser entregue por Cristo, para que claramente ela não tenha o efeito de me condenar, mas de me santificar, de me fazer mais parecido com Cristo, mas não de me afastar dele. E se eu quebrar a lei, ele me disciplina. A misericórdia dele não se aparta de mim. Ele perdoa o meu pecado. Agora eu tenho um relacionamento com a lei, que eu posso dizer, não é mais um terror. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer na lei do Senhor. Deixa eu concluir dizendo isso a você que está aqui nessa manhã no nosso meio e que talvez não tenha Jesus Cristo como seu Salvador, completamente confiando em Cristo. Talvez você tenha uma noção geral do Evangelho de Cristo, que ouve em tanto lugar e entende alguma coisa sobre isso. Mas avalie o seu coração e preste atenção nisso, no que Deus diz ao povo. Veja o que está no teu coração. Quem dera que você pudesse fazer o que você imagina que pode fazer. Você não pode cumprir toda a lei para ser salvo, porque você está morto. Mas só há um meio de você ser salvo.
se você cumprir toda a lei e não cometer nenhum pecado. O fato é que você já está morto no pecado e é incapaz de guardar toda a lei. Qual a única chance que você tem? A solução gloriosa que Deus nos deu, o mediador Jesus Cristo, o Salvador Jesus Cristo. Hoje é o tempo de você correr para Ele. Porque certamente a angústia do teu coração, porque a tristeza da tua alma, em que você se confiando em você mesmo, também entra em depressão por causa de você mesmo, porque você não confia em Cristo, confia em você, você espera em você, você tem alegria só em você, e quando você falha, você morre. E nós podemos ter esperança em Cristo, mesmo ainda quando quebramos a lei do Senhor. Hoje é tempo de você correr para Ele, para a sua própria salvação. Mas você que está na igreja aí, confunde os conceitos, sem dúvida alguma. Você até diz assim, Cristo é meu mediador, e é importante porque há um abismo tão grande entre eu e ele é santo, eu sou pecador, então eu preciso do mediador. Mas aí você ainda acha que você pode cumprir a lei sozinho, e você diz assim, fala o que o Senhor manda, e eu vou obedecer. Se você acha que vai fazer isso com o seu próprio coração, sem a mudança do Evangelho, você precisa hoje também se arrepender. Esse não é o verdadeiro evangelho que você tem crido. Agora, para os irmãos que estão em Cristo Jesus, veja que grande consolo nós temos, irmãos. Quando Paulo, escrevendo a igreja de Colossenses, usa esse princípio, ele faz isso com muita sabedoria. No capítulo 2, os últimos versos, ele diz: você não deve usar as regras que você mesmo criou, não toque nisso, não coma aquilo, não beba isso, como se isso fosse suficiente para te livrar do pecado, da imoralidade. Isso é um termo até que ele utiliza, a sensualidade. Isso não tem nenhum poder contra a sensualidade. Isso é regras externas que você cria para proteger o seu coração do pecado. E você então não toca nisso, não come aquilo, não faz aquilo outro. Você acha que com isso você está protegendo o seu coração do pecado. Paulo diz, olha, isso não funciona. Você não vai vencer o pecado com tuas próprias regras. O teu coração não vai mudar a tua vida, porque você não foi transformado pelo Evangelho. Você está usando regras mundanas que você mesmo criou. Aí vem o capítulo 3, no verso 1 a 5, Paulo diz, ora, nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. E aí o verso 5 ele diz, agora vai, faça morrer a vossa natureza terrena, imoralidade, pecado. Ora, como é que lá no capítulo 2 não funciona e aqui ele manda eu matar a minha natureza pecaminosa? Por que lá não funciona? Porque lá é a obediência do meu próprio coração com as minhas próprias regras. Lá no capítulo 3, Cristo, meu mediador, meu sumo sacerdote e o meu rei, morreu e ressuscitou. Eu morri com ele e ressuscitei com ele. Agora, ele diz, tome posse da terra que eu te entreguei. Ele morreu para o pecado e nós morremos também para o pecado. E ressuscitamos com ele, e nós ressuscitamos com ele. E agora em Cristo nós não somos mais escravos do pecado. Agora eu sou ordenado a obedecer. Porque Cristo venceu a morte, o pecado e o diabo. Satisfez a justiça de Deus, cumprindo toda a lei e imputando essa justiça a mim. Agora, pelo Espírito, eu posso fazer aquilo que Ele me ordena fazer. Ele me deu um novo coração.
Eu encerro lendo com vocês, por favor. Abra sua Bíblia em Ezequiel, texto que eu citei. Acompanhe a leitura comigo, Ezequiel 36, por favor. O texto de Ezequiel, antes de nós lermos os versos, só diz o seguinte no início: como é que o pecado levou a essa situação? Como é que o pecado levou à morte? Como é que a quebra da lei levou à morte? Então, tudo lá é a terceira pessoa, eles, vocês. Deus está dizendo que Israel fez isso, o pecado deles fez isso. A partir daqui, a partir do verso 26 em diante, não é? A partir do versículo 25 em diante, até um pouco antes, mas vamos ler do 25 em diante, ele passa a usar apenas a primeira pessoa, o que eu farei. Aí ele diz assim: então aspergirei águas puras sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei, eu vos darei coração novo, e eu porei dentro de vós espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra, eu vos darei coração de carne. Eu porei dentro de vós o meu espírito, eu farei que andeis nos meus estatutos, eu farei com que guardeis os meus juízos e os observeis. Veja, eu farei, eu colocarei, eu mudarei o vosso coração. Você entende aqui? Não é o que o Senhor disse lá em Deuteronômio, foi: vocês desejam fazer isso, mas vocês não podem. Então eu farei, eu darei, eu tirarei vocês, eu purificarei vocês. Eu. Nada para mim mesmo, tudo procede dele. Agora, nós podemos fazer o que ele manda, e veja só o último verso desse texto de Ezequiel, como diz assim: porei dentre vós, 27, porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos e os observeis. Sabe quando é que nós vamos guardar o mandamento do Senhor? Quando Ele mudar o nosso coração, quando Ele nos der o seu Espírito, quando Ele nos purificar de todo pecado, e Ele nos fará amar os seus mandamentos. Tudo começa no Éden, como um princípio do paraíso. E onde termina tudo? Versículo 34 diz assim, no mesmo texto de Ezequiel: lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Disse-á: esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. O Senhor, o povo que estava com o Senhor no Éden, o homem e a mulher pecaram contra o Senhor e foram expulsos porque quebraram a sua lei. O Senhor envia o segundo Adão, cumpre toda a lei, satisfaz toda a justiça, envia o seu Espírito que aplica essa obra no nosso coração. Ele não apenas restaura a minha alma, como Ele restaura a criação. Ele diz: eu vou trazê-los de volta ao jardim do Éden. Quando lá não haverá mais pecado. Quando lá nós não mais teremos inclinações contra Deus. Porque toda a obra perfeita do Senhor foi manifestada e realizada. Agora nós temos a esperança. Conforta o teu coração, irmão em Cristo. A tua luta contra o pecado um dia vai ter fim. Mas antes de qualquer coisa, lembre-se: Jesus Cristo foi aquele que satisfez toda a justiça de Deus. E o Espírito é quem te deu esse coração que deseja viver para a glória dele. Alegre-se no Senhor e saiba
que o Senhor separou a terra para nós voltarmos. Um novo céu e uma nova terra que será habitada por aqueles que têm um novo coração. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos refletir sobre essas verdades nessa manhã e ainda encontrar no Senhor conforto e alegria para a nossa alma. Abençoa o teu povo nessa manhã. Edifica a tua igreja. Salva aqueles que não te conhecem nessa manhã. Que a glória do Evangelho de Cristo se manifeste no nosso meio. E somente Cristo seja a nossa esperança. Ensina-nos a amar os teus mandamentos, a temer ao Senhor de todo o coração e a vivermos com alegria, em submissão ao teu governo e ao teu domínio, porque tu és o nosso Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Coloquemo-nos de pé, irmãos, mais uma vez.